Ponto 3, Diplomata FM, é o nosso podcast, é o nosso estúdio aqui hoje, com uma visita especial. No Ponto 3 a gente vai falar sobre esporte, sobre futebol, sobre história, recebendo essas pessoas que a gente tem um convívio já há muito tempo. O João, que é um cara que eu vi nascer, né, muito perto de mim, João Cipriano, atleta hoje do Brusque, profissional, o Agenor Cipriano, nosso amigo Du, que está aqui na base, aqui junto com eles. Primeiramente, eu vou cumprimentar aqui o João, né, João, nosso parceiro aí de tanta caminhada, vi você aí nascer pro futebol, sempre de criança, e agora nesse profissional, você é 2003, né, eu acho que você é 2002, um cara que tá aí, vai fazer 24, 23 anos, então na vida do futebol, começou aí na base, jogou Fluminense, jogou no exterior, Juventude, agora no Brusque. O que é para você estar aí no seu profissional, essa vida que tá seguindo aí com o esporte, João? Seja bem-vindo aqui no nosso Ponto 3. Muito obrigado. Feliz de estar em casa, né? Uma caminhada longa, que é a trajetória no mundo do futebol. Mas feliz de estar aqui, feliz de tudo que eu venho construindo na minha carreira, junto com a minha família, que apesar de ser muito curta, já vivi muitas coisas e o sentimento é de alegria de estar jogando em casa agora, literalmente. Vestir a camisa do Brusque para você, como é que foi toda essa trajetória de chegar no Brusque? Você começou fora, Fluminense na base, aí jogou no exterior, e como é que foi essa chegada aqui no Brusque? Cara, foi algo que a gente não esperava, para ser sincero, no começo a gente não esperava, não fazia ideia que isso ia acontecer, mas futebol tem muita coisa que a gente não controla, né, também. E aí quando surgiu a oportunidade, a gente conversou, como a gente sempre faz ao longo desse tempo inteiro, em casa, reuniu, conversou entre a gente um plano para a carreira que a gente sempre tem isso em mente. E eu precisava estar jogando, né? Tá em evidência, porque o atleta ele tem que estar jogando, independente de onde for. E surgiu a oportunidade de jogar em casa. Então a gente colocou na balança o que seria feito e foi uma decisão assertiva. Hoje, né, a gente tem essa clareza. Deu certo, né? O Brusque deu certo. Tendo uma sequência, graças a Deus, que foi o que eu buscava desde o início no profissional. Então foi isso, foi tudo sempre muito conversado, como a gente faz no interno, né, para tomar a melhor decisão possível, e foi assim. Agenor, prazer te receber, você é o meu amigo particular, um cara que eu tenho uma consideração, uma amizade muito grande. A gente viu esse menino nascer, para você deve ser uma realização, né? Você tem o Du aí, tem o Nado, que também figuraram no mundo do futebol, e claro, você, né, que tem uma história aí no futebol, sempre no esporte, jogou no Brusque. Para você é uma realização ter um filho, falar do momento, né, dele estar aqui no Brusque, vestindo a camisa e representando a cidade. Boa tarde, né? Primeiramente, né, Cris? Como tu falou ali atrás, pontuou ali atrás, a gente tem uma amizade aí de anos, né? Na verdade, eu te vi guri, né? É verdade. Pra ver como a gente tá. Eu te vi guri. É verdade. A tua família toda, o seu Tu viu, na verdade, eu nasci com rádio, né? Com certeza, rádio, com certeza. Desde a época do teu filho de 147. Verdade, isso mesmo. Então, primeiramente é bom te ver, viu? Muito bom te ver. Eu também digo a mesma coisa, tenho um carinho imenso, né, pela família de vocês toda lá, não é? Companhia Limitada, Dani, tu, então isso aí é uma coisa que a gente leva pro resto da vida, né? E falando sobre futebol, o prazer é imenso, né? De ver meu filho envergando a camisa que um dia eu enverguei, né? E voltando para a cidade dele, na verdade, né? Porque eu acho que assim, Deus sempre tem um propósito na vida de cada um, né? E o João tinha um propósito de passar por aqui, eu acredito nisso, né? De ter que passar por aqui. E o momento que ele está vivendo no clube é um momento bom, né? Ele vinha em busca de sequência de jogos, como ele mesmo falou, o atleta precisa disso, não adianta, tem que ter sequência. Mercadoria bonita, mas guardada na prateleira não adianta. Não adianta, né? Verdade. Então, o propósito dele vir aqui, eu acho que foi de muito valor. E assim a felicidade é imensa, né? Juntamente com o Du, que acompanha ele na jornada deles aí, né? Teve em Bragança, já teve lá no Chipre, fora do país, sempre acompanhando os passo a passo deles, né? E eu acho que é de uma valoria imensa essa vinda dele para cá.
Legal. Ô, João, você teve, durante a sua carreira, que é muito curta ainda, né? Para um zagueiro, até quero perguntar isso pro Agenor. O zagueiro, até o Du já conversou isso comigo em particular, ele amadurece mesmo depois dos 23, né, ô João? É mais ou menos por aí? Tipo, agora que você tá realmente no ápice da tua carreira, questão de experiência, questão dos atalhos do campo, funciona mais ou menos por aí? Ou... Sim, eu acho que o zagueiro ele sempre demora um pouquinho mais, né, a maturar. E a gente sempre conversou sobre isso, principalmente com o meu irmão, que é um cara que, sem palavras em relação à vida e principalmente no futebol, sempre me instruiu muito. E a gente sempre conversou. E ele falava, batia nessa tecla que dos 23 em diante seria onde eu teria a maior sequência. E com 27, ali, 28 é o auge, assim, né? Do físico, do atleta, mental, questão de posicionamento, de parte técnica no geral, e principalmente defensor. Então eu falo que eu fui programado para ter esse tipo de carreira, e então eu estou vivendo o passo a passo que foi programado, graças a Deus, até agora na minha vida. E está saindo como a gente tem planejado, e principalmente Deus, né? Que vem nos guiando desde sempre. Agenor, contar um pouquinho de história. Você é um cara que tem história com a camisa do Brusque, já viveu grandes momentos com a camisa do Brusque na sua história. E você procura passar isso para os teus filhos? Quer dizer, quem não acompanhou, como o João, que é de 2002, quando ele nasceu, você já tinha praticamente já feito toda a história com a camisa do Brusque. A gente conversa bastante, né? Muita resenha, né? No dia a dia, eu joguei mais, outro jogou mais, outro jogou menos, o fulano é melhor, eu só jogaria hoje, aquelas conversas. Eles têm até dúvida que o Pelé jogaria hoje, né? Então na era digital, né? Não vai acabar, né? Que não vai acabar nunca isso, né? Mas isso é gostoso, isso é salutar, futebol, né? É bom, né? Isso é do futebol, né? Cada um teve o seu momento, né? Eu tive o meu momento, o João tá tendo o dele, o Du teve o dele, né? O Nado teve o dele. Sim. Então, isso aí faz parte, né? O importante é que, graças a Deus, todos eles caminharam para o caminho do bem e procuraram sempre exercer bem aquilo que fizeram, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas é válido, né, Cristian? Durante a entrevista a gente vai contar algumas coisas atuais e vamos lembrar durante as histórias com o Agenor, porque trazer o Agenor aqui e não contar a história também não combina, né? Não tem porquê, né? Ô, João, atualizando, o Brusque está muito bem, né? O Brusque é líder da competição, é um time que deu certo, né? Tá um bom comando, quer dizer, o treinador gosta muito de você, a gente sente isso. O Brusque, a estrutura que você jogou aí, em outro país, Fluminense, a gente sabe que o Brusque é Série C, mas o Brusque está segundo você, assim, tá no caminho certo, está procurando fazer a coisa certa, João? Sim, dando certo. O projeto do Brusque é muito legal, né? Todo mundo, o interno, são trabalhadores muito honestos, assim, sempre deixam muito claro qual que é o objetivo do clube. E desde que eu cheguei aqui fui muito bem recebido. O grupo, no geral, também muito bom. Uma molecada nova, né? Que a gente, dia a dia, é muito leve, tranquilo para trabalhar. E dentro do possível, eles entregam o melhor pra gente retribuir dentro de campo. E graças a Deus está acontecendo. O professor também, comissão técnica toda, no geral, todo mundo muito atencioso com os atletas, querendo extrair o melhor de cada um para o bem do grupo, que é o mais importante. Júnior, voltando à história dos filhos que você teve, né? 3 grandes amigos meus, o Du, o Nado e o João. O João é o mais quieto? É aquele que você percebeu assim que, cara, ele é quieto, mas é mais concentrado? Cada um tem a sua característica. Filho, um é diferente do outro, né, Júnior? Cris. Nem os dedos da mão são iguais, né? Boa. O Du mais enérgico, quando jogava. Né? Também, né? Em campo ele era mais enérgico, mais impulsivo, né? O outro era atacante. Já veio com um perfil mais diferente, era mais atacante, mas era bom jogador também. Eu sou um cara privilegiado, eu acho, né? Eu tive 3 filhos, os 3 filhos homens meus fizeram aquilo que tu queria, né? Fizeram aquilo que eu queria, né? E o João? O João foi uma dúvida de Deus. O que tu tem pra falar do João? Os caras perguntar pra você, ele como atleta, como pessoa? Ele é um baita jogador, né? Baita jogador, né? Pra mim, sempre foi, né?
E agora, hoje, ele veio para a cidade dele para provar isso. Uhum. Isso ele está provando para a cidade. Hoje ele gerou preocupação para muita gente na cidade. Ele gera preocupação, com medo que ele vai sair. Isso é legal, né? É bom legal, ter isso, é legal. Né? É fruto do trabalho dele. Claro. Isso é fruto do trabalho dele. Ele está provando uma cidade que ele tem condição de jogar futebol. Entendeu? Tem a qualidade boa, né? Já teve umas experiências muito boas, né? Que foi Fluminense, né? Ninguém fica no Fluminense de graça, né? Ninguém fica no Bragantino de graça, né? Ninguém é vendido para o exterior de graça, né? Verdade. Então... Muita gente pensa, João Agenor, eu quero abordar isso contigo, João, que você trabalha em rádio, você ser um jogador de futebol, só tem os louros das coisas, não tem a pressão... Mas a gente que vive isso, né? Eu, claro, num segmento, você no outro, Agenor no outro. Mas a gente sabe que a cobrança é diária e que se você não mostrar resultado, você está fora de qualquer questão. Então, isso você se cobra muito, João? Como é que é a vida de um jogador de futebol? Conta pra gente. Então, a gente, principalmente quem trabalha com alto rendimento, tu vale literalmente o que tu entrega, né? Então, tu tem que estar sempre entregando o teu melhor. Eu sou um cara muito privilegiado, assim, também pelas pessoas que eu tenho ao meu entorno, assim, pela minha base familiar, principalmente, porque as pessoas que estão vendo de fora não se interessam se tu tá bem, se tu tá mal, elas querem que tu entregue o que tu tá sendo contratado para entregar. Então, mas poucas pessoas veem o lado humano do atleta, né? E eu tenho, graças a Deus, essas pessoas perto de mim. Então, cara, eu vou dizer que hoje eu levo de uma outra forma, assim, muito mais tranquila. Eu sou um cara mais quieto, mais tímido, mas eu observo muito e aprendo muito assim. Então, tive exemplos próximos e tenho ainda também de pessoas que seguiram um caminho e talvez deveriam ter seguido outro. Então, eu faço para mim também eu coloco na balança esse equilíbrio e fui muito bem instruído desde sempre, então isso me ajudou bastante também. E sou um cara que me cobro, com certeza, acho que até porque quem tá nesse meio não tem como ser diferente disso, mas de uma forma assim que eu consigo equilibrar as coisas, sabe? E isso me ajuda bastante. Ô, Genô, vamos falar um pouquinho do atual futebol. Acabamos de sair de uma Copa do Mundo. Até estava falando agora em off aqui, uma das seleções mais fracas que eu vi do Brasil, vestir a camisa da seleção brasileira. Não fracas assim, mas tecnicamente você não tem ninguém que impunha muito respeito. E vamos falar do futebol atual. Você viveu aquele auge do futebol, anos 90, anos 80, né? É torcedor, foi jogador, é um cara analista. Qual a perspectiva que a gente tem? O que o Brasil está deixando de entregar? O que está faltando porque assim, a gente viu outras seleções crescerem tanto e o Brasil está estagnado, e a gente não consegue resultado, e aí você tem crianças aí com 10, 14, 15, 20 anos que não viram o Brasil ser campeão, e aí eu quero a opinião de uma pessoa que vive no futebol há tanto tempo. O que a gente tem que fazer? Qual é o quadro? Fala pra gente. Querido, eu acho que o Brasil tem que voltar a ser Brasil, primeiramente, na minha opinião. Nós valorizamos muito o europeu. Se europeizou, né? Muito, muito. Nós estamos respeitando demais. Essa é a verdade. Qualquer coisa na Europa. Por que o jogador tem que estar jogando na Europa? Eu acho que pode ter, vem acontecer. Até por causa do mercado financeiro. Eles são o primeiro, o guri é bom, eles vêm e botam a mão, por causa da moeda deles. Sim. Mas eu acho que nós não podemos parar de ser Brasil. Então, eu vejo por esse lado. E assim, eu tenho medo. Que vai demorar um pouquinho para nós ver de novo. Porque a gente está numa régua muito abaixo do que o pessoal está entregando. Muito abaixo. Do nosso irmão aqui do lado de nós. Sim. Que já estão diferentes de nós. É verdade. Ficou provado nessa Copa do Mundo. Não é? Então, temos que rever muita coisa, gente. E a questão, Messi ou Pelé, Júnior? Que é uma pergunta que todo mundo tá fazendo aí, a garotada vê agora, mas não viu o que o Pelé fez, né? O bom era estar junto, né? Os dois, né? É verdade. O bom era estar junto, né? São tempos diferentes. São tempos diferentes, né, Cris? Posições diferentes, né? Pernas diferentes. Né? Com certeza. Em todos os sentidos, né? Só que uma prova é nítida. O homem que já partiu dessa era diferente. Né? Com as condições daquela época, né? Verdade. Detalhe, né? Muito mais completo. Cara, tipo assim, a gente vê na música, por exemplo, isso, né? Porque o Pelé
Hoje o pessoal fala de umas bandas atuais, mas não viram o que aconteceu, né? Então, quer dizer, a nostalgia, ela sempre tá junto. Rolling Stones, Sim, Beatles, sim, cara, sim. você não curte, mas você não viu como é que era. Então, né? É o começo de tudo, as dificuldades que tinha, né? Hoje a gente tem Hoje, um gramado muito bom, bola boa, né? Antigamente Pelé jogava com tudo isso e ganhou tudo, né? Pelé fez números extraordinários, então eu também acho que eu sou um Pelé maníaco, eu acho que não vai existir tão cedo. João, vamos falar um pouquinho. Você teve uma carreira, quer dizer, tem uma carreira curta, né? Começou cedo, mas como é que foi? Você saiu de uma peneira? Você foi por influência, conhecimento do pai, do irmão? Como é que começa um jogador de futebol no Brasil? Porque isso é uma questão que a gente está discutindo muito hoje. A garotada, aquele que joga no terrão e tal, ele não está mais tendo oportunidade. Hoje se escolhe ali por influências, meu amigo conhece lá o cara que faz a peneira, mas aquele garoto que às vezes joga muito no terrão, joga na brincadeira, ele não está tendo oportunidade. E como é que foi contigo? Então, meu pai era treinador, né, da escolinha aqui. Eu sempre gostei de jogar futebol, brincava assim, mas não tinha começado ainda de fato a treinar, né? Aí o meu irmão, o Eduardo, jogou no Criciúma e sempre teve boa relação com o pessoal de lá e tal. E isso em 2016. Aí eu comecei a jogar com meu pai aqui, aí virou o ano, o treinador ia ser o meu pai no ano seguinte, aí ele falou, não, comigo tu vai jogar na zaga, porque eu tava jogando de atacante, queria ser centroavante. É né? mesmo? Eu Centroavante, não sabia disso. Joguei acho que foi uma CEF, se eu não me engano, como centroavante. Não fiz nenhum gol, acho que um gol. Nosso time só tomava taca naquela época. Mas foi aprendizado. Aí o meu pai falou: não, comigo tu vai jogar na zaga. Não sei o que deu. Não, pai, quer jogar no ataque? Não, vai jogar na zaga. Aí me colocou na zaga. Eu joguei acho que 2 amistosos na zaga, esses amistosos de pré-temporada, antes de começar o ano assim. Aí joguei bem. Então eu sempre gostei de jogar futebol, né? Sempre ficava batendo bola no muro quando meu pai ia dar treino. E meu pai é treinador de escolinha aqui. Mas eu demorei um certo tempo pra começar de fato, assim, né? Aí Atacante. Era atacante no início. Queria fazer gol. Joguei até uma competição como atacante, acabou que não. Acho que eu fiz um gol só. Mas hoje em dia esses predicados de atacante estão aparecendo aí, né? Tá, bastante, acontece bastante. Principalmente na base, né? Sim. Aí foi isso. Aí trocou o ano, ia jogar com meu pai me colocou na zaga. Joguei 2 amistosos na zaga, de pré-temporada, assim, antes de começar os campeonatos de fato. Joguei bem. Nisso, meu irmão morava em Criciúma, porque já tinha jogado lá, né? E sempre teve boa relação com o clube, com quem trabalhava internamente no clube. E conseguiu um teste para mim lá. Aí foi isso em 2016. Aí de lá em diante começou. Eu tinha 12 para 13 anos. Aí meu irmão me acompanha desde os meus 12 anos até hoje. E aí de lá comecei verde ainda, muita coisa para amadurecer, mas devagarinho, sempre trabalhando certinho, graças a Deus. Hoje. Mas esses lapsos de atacante aparecem de vez em quando. Aí, né? De vez em quando a gente tenta, né? Fez 2 gols já com o Brusque, né? 2 gols no Brusque. Gols importantes, né? Foi no empate contra o Paysandu e o outro na vitória contra o Anápolis. João, queria que você explicasse pra gente, contasse um pouquinho da trajetória, as características desses clubes que você passou desde o seu começo até agora no Brusque. Então, cara, no Criciúma O primeiro clube seu foi o Criciúma? Primeiro clube foi o Criciúma. Eu joguei na escolinha aqui no Renault, né? Mas por pouco tempo. E aí o meu primeiro clube foi o Criciúma. Era tudo novo, assim, né? De fato. Tava entrando nesse mundo, digamos assim, nessa bolha do futebol. Então, tudo pra mim era uma novidade. Fui dando meus primeiros passos. E eu só vivia o momento, assim, não pensava lá na frente ainda, tipo, levava tudo com muita leveza, eu sempre levei tudo com muita leveza com a minha família no meu dia a dia, assim. Eu até brinco com o meu irmão que a gente passou os anos e a nossa rotina continua a mesma desde quando a gente começou a morar junto. É incrível isso. A gente vai, joga o nosso videogame, dá risada, fala sério quando tem que falar sério, pega no meu pé quando tem que pegar no meu pé, e a nossa rotina é assim até hoje, então... No começo foi assim, tudo muito, muito novo, assim, né? Aquela ansiedade de disputar as primeiras competições. No Criciúma foi essa etapa de conhecer o mundo do futebol. E aí, em 2019, eu fui pro Fluminense.
Aí já foi uma outra realidade, Uma um virada de choque que chave. eu tive, assim, de elevar o nível, onde já jogava com jogadores que eram da seleção na época, né, da categoria. Aqueles caras de videogame. Já era os caras do videogame quando É, subia para treinar no profissional. sim. Então, e aí meu irmão mais uma vez me ajudou muito nesse processo de conversar todo dia, no início do Fluminense na primeira semana eu queria fugir de lá, pô. Queria vir embora, chorava, o que eu tô fazendo aqui, longe de casa, tinha medo de sair na rua por ser no Rio de Janeiro. Uhum. Então, conhecendo assim, né, uma outra cultura, uma outra realidade, e elevando o nível também, né, de competitividade, que foi o que mais pegou no começo. Mas aí depois tu vai se soltando, conforme os dias, né, os meses vão passando, tu vê que dá pra estar ali, de fato, e se tu tá ali é porque eles viram algo que tu Sim. tem a entregar, né? Então, é esse equilíbrio de achar o que tem que evoluir, por ser muito novo também, né? A gente às vezes duvida bastante, e a convicção também foi algo que a gente internamente sempre trouxe para dentro da minha carreira. E foi esse processo que ajudou a chegar aqui. E depois do Fluminense? Depois do Fluminense, 2023, Red Bull, Bragantino. Lá eu fiz Série A também, né? Série A também. E lá eu fiz a minha estreia no profissional. Eu fui pro Sub-23 primeiro, através de um treinador que me conhecia da base. Aquele projeto do Red Bull, Isso, né? do Red Bull, do Sub-23. É o Fábio Matias, que Sim. foi o principal responsável para minha ida para lá. Hoje está no CRB. E aí eu chego lá, faço alguns jogos no Sub-23, depois faço um treino no profissional, o treinador na época gosta de mim, o Caixinha, que eu acho que ele tá no México hoje. Uhum. E aí fico nos profissional, depois daquele coletivo que a gente faz contra o profissional, eu fico no profissional. E aí dia 6 de agosto de 2023 eu faço a minha estreia contra o Curitiba, no Couto Pereira. Foi uma viagem que a gente fez de 2 viagens em uma só, né? 2 jogos. Uhum. Foi Sul-Americana, em Minas, e depois a gente foi para Curitiba direto. E aí no meio dessa viagem teve uma venda do Natan, o zagueiro que tá no Real Betis hoje. E aí o Caixinha chega para mim e fala: tu vai jogar amanhã? Como é que tu tá? Uhum. E jogou muito bem esse jogo, né? Joguei bem, graças a Deus. Chegou a sair durante o... Saí no segundo tempo, te machuquei, saí. Uhum. Ele falou: e aí, como é que tu tá? Eu não tô bem. Por dentro não tava bem, mas por fora eu tava bem. Eu falei: não, tô pronto e tal. Aí foi, graças a Deus, deu tudo certo. Ganhamos o jogo de 1-0, fiz um bom jogo, assim. E aí ele começou a trajetória, de fato, no nível mais alto, assim, né? E depois do Bragantino? Aí do Bragantino eu retorno pro Fluminense, no final da temporada. Que era de empréstimo? Que era de empréstimo, eu me machuquei muito esse ano, foi algo que me atrapalhou, assim, mas tudo tem um propósito, eu acho que era o momento para passar por aquilo, sabe? Hoje eu entendo. E aí retorno pro Fluminense e rolam algumas conversas, assim, algumas especulações para ir emprestado de novo para alguns clubes. E aí chegou um momento muito importante que tinha uma proposta do Náutico, e aí o meu empresário ligou e tal pra gente, pro meu irmão: tenho isso aqui pra vocês e tal. Aí àquela altura não tinha aparecido mais nada e a gente pensativo, né? Porque a tua carreira, ela depende muito das decisões que tu toma, assim, né? Assertivas a vida é assim, exatamente, né? A vida no modo geral. E a carreira, eu falo por esse momento que a gente passou, que foi delicado, assim. E aí a gente conversa em casa. E o meu irmão, mais uma vez, que é um cara muito usado por Deus, assim, ele sempre me guiou e ele fala: cara, eu acho que não é o momento, vamos esperar mais um pouco. E eu sempre confiei nele, assim, de olhos fechados, e eu falo: não, beleza, você tá falando isso, vamos confiar, vamos esperar. E aí passa dias depois, vem a ligação do Apoel, e aí a gente, cara, é isso, esse é o momento, e aí a gente sai do país, vai lá pro Chipre, chega lá, e eu chego ainda voltando de lesão lá, cara. Como é louco, eu chego voltando, eu viajo lesionado ainda, pô, em transição. Aí chego lá, fico acho que mais umas 2 semanas tratando lá ainda. Aí volto, aí nos primeiros treinos já treino bem, assim, era um técnico português também, o Sapinto. Ele trabalhou no Vasco aqui no Brasil. Aí já tava lá nos playoffs, né? Porque lá é diferente daqui. A gente se encaminhando para a fase final da temporada. Aí eu chego lá, vou primeiro sozinho, depois vai meu irmão, vai a minha família.
que me acompanha aqui. Aí a gente é campeão lá da Liga Nacional e se classifica para a temporada seguinte para jogar o playoff da Champions League, né, no caso. Então, Poxa. como acontece. A gente podia ter tomado uma decisão que talvez não ia proporcionar isso, Uhum. mas com direcionamento, né, que fez a gente esperar naquele momento e tomar a decisão melhor possível. E aí de lá eu fico essa parte final da temporada e depois o Apoel me compra do Fluminense. E aí, o Juventude. E aí o Juventude ano passado, né? Ano Uhum. passado eu empréstimo pro Juventude. Mais uma vez o Fábio estava nessa situação, que era o treinador do Juventude na época. Aí me levou, eu cheguei lá e aí ano passado também foi um ano de muito aprendizado pra gente, assim, como atleta, como pessoa, de modo geral. Eu chego bem, jogo os primeiros jogos de titular, aí me machuco. Aí depois me machuco, retorno, me machuco de novo. Tudo isso no início do ano, assim, né? No início da temporada, ali no estadual. Tive bastante lesões. Foi um processo, assim, difícil, mas que hoje eu enxergo também com outros olhos, que fazia parte do meu amadurecimento. Talvez não só no futebol, mas para outras áreas da vida, sabe? E aí logo em seguida o Fábio sai, muda o treinador. E aí continua ali treinando, passou por um momento de não ser relacionado e tal. Foi uma temporada de muito altos e baixos, assim, né? Mais baixos do que altos, Uhum. mas que serviu para o meu amadurecimento. E o Juventude também é um grande clube que eu levo com carinho, assim, pelos momentos que eu vivi ali. E depois aí apareceu E a depois janela do aí, Brusque. isso, aí o Brusque aqui, no início do ano. Como eu falei no início, foi algo que a gente não estava esperando, mas que eu precisava desse passo para um lugar onde eu fosse ter uma sequência, né? E a gente fez uma escolha, como a gente sempre faz em família junto. E graças a Deus aqui é o lugar que eu mais tenho jogos como profissional. Tô tendo essa sequência boa aqui, podendo ajudar o Brusque. E essa é a minha trajetória até agora. Você fala muito de sequência, né? Que isso é muito importante para qualquer jogador, para você, né, João? Você teve algumas lesões que te atrapalharam nessa sua trajetória, né? Como é que tá essa questão da lesão? Como é que é o esforço físico de um jogador, com musculatura, com tudo isso para controlar isso? Sim. Então, o atleta de alto rendimento, seja qual for o esporte, ele não é saudável, né? Porque tu leva o teu corpo no limite. No máximo. No máximo, é. Então, e eu sempre fui um cara que me cuidei, assim, fora de campo. Questão de alimentação, de sono, de descanso. E eu não descobria o porquê de eu me machucar tanto. Busquei nutricionista, preparador físico, tudo. E ano passado eu tive um preparador físico, o Rodrigo Skinali, hoje eu acho que ele trabalha na Tailândia. E ele falou, cara, tu sempre treinou a mais, fez a mais do que precisava ser feito, e vamos tentar ir por um outro caminho, que é fazer só o necessário, porque tu já é um cara muito forte, tu já tem a tua musculatura bem desenvolvida, vamos tentar fazer o necessário e prevenir. E eu acho que consegui encontrar esse equilíbrio, sabe? Às vezes dosar um pouco mais, não fazer menos disso, mais daquilo, que pode, às vezes, me deixar mais descansado para o momento do jogo, ou vice-versa. Esse E controle. eu acho que foi esse controle, e aí, junto com uma boa alimentação, óbvio, descanso, né? Que faz total diferença. Eu acho que eu consegui achar esse equilíbrio de manter o meu corpo saudável. E aqui é o lugar que eu estou conseguindo ter esse segmento. Legal. Agenor, eu acredito que com esse podcast aqui eu consegui uma coisa, fazer o João falar bastante, né? Porque não é fácil, né? Verdade. Agenor, vamos falar quando você chegou aqui, você, o Du e o João aqui, todo mundo fala, e o gol do Criciúma, o gol contra o Criciúma, o Sérgio já falou, ele narrou esse gol, né? Ele tá aqui, trabalha com a gente há tanto tempo. E vamos contar um pouquinho de história. Como é que foi esse jogo com o Criciúma, que o pessoal lembra até hoje, que o Criciúma tinha um timaço, campeão da Copa do Brasil, e veio aqui o Brusque conseguiu vencer com um gol seu, é isso? Um empate? Como é que foi aquele jogo lá? Foi uma vitória. Uma vitória, né? Virada. O Criciúma, na verdade, teve uma época de uns tempos que passava trabalho em Brusque. Sempre, né? Não, mas é verdade, isso é histórico. É histórico. Era o calo deles. O Criciúma não conseguia ganhar em Brusque. Uhum. E essa equipe aí que a gente conseguiu ganhou, era o time que foi campeão da Copa do Brasil. Com o Filipão. Com o Filipão no E aqui era o Filipão também, treinador. Claro. Eles foram campeão da Copa do Brasil. Quando eles saíram da Copa do Brasil, a primeira derrota deles foi com nós. Uhum. Eles foram em Caçador, pelo estadual, meteram 4-0 na Caçadorense lá. E o mesmo time veio aqui, nós ganhamos de 2-1.
De virada. De virada. Não. Nós estava 2-0 tava nós, 2 a 0. eles fizeram 2-1. E como é que foi esse gol, hein? Foi no Augusto Bal, né? No mesmo gol que ele... Chutaram e desviou nele. Ele sempre brinca que desviou, né? Não interessa, me pagaram o bicho no outro dia. E aí aquela alegria. 3 pontinhos pro Bruscão, né? São histórias. Não, mas foi um jogo, o time do Criciúma naquele ano era muito bom, né? Tanto é que foi o quarto da Libertadores, né? Perdeu na semifinal pro São Paulo, que tinha outro timaço, né? Eu lembro desse time do Criciúma, né? Com Jairo Lenz, Roberto Cavalo, Gris, Soares, Soares, um timaço, né? Vanderlei, timaço. E aí o Brusque veio aqui e carimbou eles com a faixa dele. com 2. Só que eles estavam esperando nós na volta lá, bicho. São histórias do futebol. Agenor, a vida no futebol, ela é glamurosa, ela é dura, ela é suave? Como é que é? O que tu passa isso principalmente pro João que tá nativo aí? Ô, Cris, como eles sempre falam, mudou muito o futebol, né, Cris? Hoje em dia o futebol é visto com outros olhos, né? Entendeu? Assim, em todos os sentidos, né? É mais profissional, né? A questão monetária também, você recebe mais? Financeira, diferente, muito diferente, né? Então, assim, mudou muito, né? Só que é uma coisa que eu sempre tive prazer de fazer na vida, foi jogar bola. E os meus filhos tomaram o mesmo caminho, né? O Du pegava a bicicletinha dele, saía dos TF e ia lá no Santos Dumont treinar. O Bob, né? O João, a mesma coisa. Veio pra cá, treinava com nós no Renault, na escolinha, jogou lá no Paysandu umas partidas no Sub-15, né? O Nado é a mesma coisa, não mudou, não saiu do caminho. Aí nós temos exemplos vizinhos nossos, o Carlinhos, o Carlinhos Rec, que era da safra do Nado. Pegava os dois, pegava a bicicletinha, vinha treinar lá no Carranô, no Paysandu. Então, é uma coisa que está no DNA da família, né, Cris? E isso então, satisfaz você como pai, Deus, né? Tá louco. Então, para mim é a maior alegria eu sentar na bancada lá hoje do Augusto Bauer e ver o meu filho em campo. Eu vou dizer para você que eu fico feliz, sincero, de ver você realizado. Porque a gente quer o bem do amigo, a gente quer que realmente, a gente sabe o orgulho que você tem, né, dos teus filhos, principalmente hoje, né, claro, o João jogando, né, os outros dois já não jogam. E, enfim, eu acho que é isso, a gente, né, conversou sobre várias coisas, o tempo passa voando. Eu não quero falar sobre a questão do Brusque, você vai ficar, você não vai ficar, são problemas que vocês resolvem, né, internamente, com a diretoria, com a família, né, mas você, dá pra ver, João, eu sinto em você que no Brusque você tá feliz, você tá confiante. E o jogador, ele precisa de confiança, né? Isso é uma coisa que, quando você tá confiante, as coisas dão certo, né? Sim, o jogador confiança, ele vira outro jogador, né? Na verdade, com ritmo, com sequência, começa a ficar mais leve, né? Começa a desempenhar o melhor que tem pro grupo. E eu tô feliz, cara. Tô feliz de estar em casa, tem minha família perto, tô num clube que todos os meus irmãos passaram, né? Então, e agora meu pai passou, e agora eu tá podendo também deixar um pouquinho da minha história aqui. Tô muito feliz, tá sendo conversado aí para em breve a gente ter uma decisão final. Mas eu tô feliz e enquanto eu tô aqui, se eu permanecer aqui, eu vou continuar fazendo o meu melhor para levar o Brusque para a Série B ano que vem. Tá, eu vou fazer 5 perguntas pra gente terminar aqui rapidinho, você me responde bem rápido, tá? Certo. O jogador mais craque que tu jogou, a favor ou contra? Ganso. Ganso, Fluminense. Ganso. O melhor treinador que você teve? Fábio Matias. A camisa mais bonita? Isso é difícil. Fluminense. Fluminense. Também concordo. A torcida mais empolgada? Torcida mais empolgada. Apoel. É mesmo? Do Apoel, Mais que qualquer aqui no Brasil? Do Apoel, Uhum. Legal, o clima lá é diferente. Uhum. O amor da sua vida? Meus pais, meu irmão. João, quero te agradecer a presença aqui, desejar para você sucesso,
que se for no Brusque, melhor ainda. Se não for, que você continue com essa humildade, com essa pessoa que você é. Incrível, a gente sabe que a sua carreira só vai alavancar e que você é um craque, é um cara que joga muita bola, é um grande zagueiro, que impõe confiança, que tem o respeito de todo mundo, sua conduta realmente leva tudo a isso. Quero agradecer por vocês estarem aqui, se disponibilizaram a estar aqui na Diplomata comigo, com a gente, para contar essa história, e sucesso para você, viu? Muito obrigado, obrigado pelo tempo, né? Um prazer estar aqui também falando contigo, contando um pouquinho da história e com essas pessoas aqui que são especiais para mim. Agenor, quero te dar um abraço também, falar que a gente tem que se ver mais, né? Porque vamos conversar, ter esse papo, geralmente te agradecer, né? A disponibilidade, a gente sabe que nada é fácil, tem que se programar e tal, mas de vir aqui na Diplomata, a gente recebeu vocês de rádio de braços abertos, porque a Diplomata é uma rádio de Brusque, é uma rádio que faz o rádio para Brusque, para a comunidade de Brusque, para a torcida do Brusque, né? Para quem gosta da cidade, você é uma figura carimbada aqui na cidade, todo mundo te conhece, todo mundo gosta de ti, e que você continue com essa saúde, com vida longa, contando histórias para nós, fazendo a gente rir, que é o que você sabe melhor. Valeu, Cris. Obrigado, eu também agradeço, né, pela oportunidade, né? De vir aqui na Diplomata, né? Uma rádio que eu conheço há anos. E feliz de te ver, né? Ver o Cristiano. E agradecer a Deus por tudo que ele está propondo nas nossas vidas aí. A vida do João para cá, Dudu, a família, minhas netas. Estou vivendo um momento especial da minha vida, Cris. Que legal. Tá? Bacana. Obrigado mesmo. Parabéns para vocês. Um abraço, vida longa. Du, obrigado por trazer todo mundo aí que está sempre nos bastidores e dando aquele conselho sempre e tocando vocês. É o nosso ponto 3 aqui na Diplomata FM, hoje com o Agenor Cipriano, com o João Cipriano, contando histórias, falando de esporte, falando de futebol, falando de vida e tudo mais. Valeu, pessoal.